Olá, sejam todos bem-vindos ao Experiência Automotiva. Bom dia, boa tarde, boa noite, com o horário que você estiver assistindo. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Celtinha 2010-2011, que de fato ele não foi meu primeiro carro particular. Como todo jovem ali, sou 19 anos que tira carteira, aproveita um pouco o carro dos pais, e esse era o carro do meu pai na época, que por incrível que pareça era o único carro zero quilômetro da família. É uma ovinha, né? É um cheirinho de novo, foi o único que a gente teve lá em casa nesse propósito, e era um bom custo-benefício na época. Vamos falar sobre o custo-benefício, Então, mas posso garantir que para a época foi bom. Então fale sobre o design dele. O design era bonitinho, era compatível ali com a proposta do Chevrolet na época. Lembrava um mini Vectra GT, lembra? Botar grade ali e tudo. Ele lembrava um pouquinho, era bem simpático. Sim, Era simpático. Posição de dirigir. A posição de dirigir, essa era a durinha. Essa era... Porque ele não tinha muitos ajustes. Sim. Então, se você tem um cara de 1,5 m ou de 2 metros, é o que tem ali, é o banco que vai para trás e para frente. O volante não regula e nem a altura de banco. Então é limitado. É limitado. Carro de entrada. Bem básico de carro de entrada. Sim. E a ergonomia? Entra muito nesse fator também, de não ter ajuste. E contrapartida é aquele pró e contra. Como não tinha nada para desviar a atenção, então ficava tudo bem próximo. Um ar-condicionado ali, o retrovisor, apesar de ele não ser elétrico, o pininho era grande, o retrovisor também era bem grande, não precisava ficar ajustando muito, achou a posição já estava ideal. O rádio, para quem era inexperiente como eu era quando comecei a dirigir, é um ponto de atenção, porque ele ficou um pouco mais abaixo, então na hora de mexer ali, voltar rápido para o trânsito. E a saída de ar, saía bom? Apesar de ser pequenininho, aquele padrão redondinho, bem de época mesmo, gelava bem, porque a cabine era pequena, então dava conta. 4 pessoas, 5 pessoas? E mesmo com 5 pessoas, o ar gelado ia andava, porque ele era levinho, era um carro legal. E a suspensão? Essa era bem durinha. Tem um pró e contra, ela era bem durinha, aliado ao banco ficava um pouco desconfortável, mas em termos de estabilidade, ele por um aro 13, ele era bem. Tinha na época que tinha um Palio 2007 e ficava naquela proposta do Palio ser macio demais e não passar a mesma Entendi. A mesma confiança, a mesma confiança de fazer curva, coisa que tinha o Palio. E então já entra na tal da estabilidade, né? Estabilidade pro aro 13, a suspensão compensava por ser mais durinha. E também entra na questão do conforto. Pecava nesse... Você tinha que escolher, ou você quer um carro mais macio, ou você quer um carro... Tem propostas melhores hoje em dia pelo preço. Nós vamos chegar nesse ponto. Eu acho que hoje a gente já consegue alinhar os dois. E o motor? Motorzinho muito bom, andava muito bem, que era um carro super leve. Se não me engano, 890 kg. Não chegava a 900 kg, bem levinho, 2 portas. E valente. O meu amigo aqui que é de autopeça pode falar a respeito de manutenção. Peça barata e acha em qualquer lugar. Quer dizer, dar algum exemplo, tem a correia dentada que sempre troca, né, que tem aquela manutenção preventiva, o óleo, o filtro, qualquer um mexe, fácil. Exatamente, esse é um ponto importante, porque qualquer um mexe. Às vezes você chega com um carro específico, o mecânico já olha assim, ou dependendo do mecânico mexe, mas se você está num lugar que não é o seu mecânico de confiança, ele pode cobrar um preço maior dependendo do carro. Então se eu tinha um carro que você vai estar bem em qualquer lugar com ele. Você que sabe se virar, você mesmo troca o cabo, vela, tudo ali em cima do capô ali, tu rapidinho faz as coisas rapidinho. YouTube hoje é o novo Aurélio. Por aí. E o câmbio e embreagem? A embreagem era até levinha, o câmbio ele era muito curtinho, o que ajudava no desempenho. Primeiro, segundo e terceiro era muito curto. Então, de repente, você pegar um engarrafamento longo, fica até um pouquinho cansativo, por causa dessa troca de marcha excessiva. Curtinha? Bem curtinha. Primeira, segunda e terceira, bem curtinha. Mas, a respeito de peso de embreagem, era super leve de boa. E o desempenho? Carro levinho. VHC, né? Não, mas quando você olha a questão peso-potência, se não me engano é 11,4, você acha que é pesado demais, porque todo mundo fala que a relação tem que estar no 8, na casa do 8, mas o câmbio compensa. Então, coisas que a ficha técnica não consegue transmitir a sensação de resposta do câmbio. E o freio? Compatível. Apesar de não ter assistência nenhuma, de ABS, coisa do tipo, você disco na frente sólido e tambor atrás, mas era compatível com o carro, freava porque andava. Então, você falando do peso e potência, então, e o consumo, como é? Era bom. Esse era excelente. Aquele 50 lá de álcool. Durava, naquela época que era mais barato, durava. E o acabamento, como é? Acabamento simples.
Acabamento era aquele, que eu falei do Corsinha era melhor acabado. O Corsinha dele, feito com mais carinho, você olhava o banco de veludo, tecido na porta, o Celta, tudo que podia Plástico. era plástico, banco mais duro. Em contrapartida, hoje em dia, você, como era uma peça única, não fica aquela coisa soltando, quebrada, só mesmo se o cara for muito cupim. E o teu foi com rádio ou teve que comprar a parte? Não, se não me engano, foi a parte, não foi a parte. Economia. Vinha com aquele tampão, né? Tampãozinho. E o interior? Interior simples, pequeno, então você for uma família muito grande, estatura grande, vai passar um apertozinho. Lá em casa todo mundo ali da faixa de 70 por aí, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, mas dava conta. 4 pessoas grandinhas, tranquilo. Uma quinta só se for criança ali no meio, mas ainda passa um apertozinho para longa viagem. E porta-mala? Compatível para a época, porque apesar de terem carros maiores também de entrada, acho que era um pensamento global de 260 litros, por aí era bem Se compatível. a pessoa quer uma porta-mala maior, comprava um Prisma, né? Tinha um irmão maior, só mudava a bundinha, e aí era o mesmo carro, o mesmo acabamento, apesar que a versão Max era um acabamento um pouquinho melhor, tinha um detalhezinho, Aquele 1%. 1%, uma coisinha a mais, né? Mas tinha um Prisma que compartilhava da mesma mecânica e tudo mais. E manutenção e os problemas? Problemas só teve um, de fato, que eu lembro assim, que para quem não conhece aqui, Piabetá, Petrópolis, tem a Serra Velha, não é a bonita que passa na novela não, é a Serra Velha, Parece de buraco, é cheio de buraco. Que aí minha mãe usava esse carro para trabalhar, subir na serra, uma vez deu problema no câmbio ali, que era a questão do Normal. varão, né, que era o câmbio de varão, que meu pai mesmo viu no YouTube como é que trocava, mexeu, nunca mais deu problema, pelo menos com a minha mãe. Então era um carrinho, se você precisar para trabalhar, ele aguenta bem o tronco. Porque o kitzinho é barato, a manutenção, como falamos, é muito barata, qualquer um mexe. Você tendo uma mecânica bem básica, você se vira nisso aí, você mesmo troca as peças bem Não suave. precisa nenhuma ferramenta especial para mexer. A ferramenta é essa aqui, ó. Você sabendo mais ou menos, você se vira, consegue. Tudo que você produz. Então a gente vai entrar agora na questão do custo-benefício. O custo-benefício, acho que hoje ele já perdeu o propósito. Porque na época, quando tu comprou, ele era zero. O carro zero ele tem o seu público. Às vezes uma pessoa que quer uma garantia estendida, uma manutenção programada de acordo com a quilometragem, uma segurança de poder viajar daqui para o Nordeste, de saber que o carro vai chegar. Hoje, quando você olha o Celta de 14 anos, uma tabela FIP de 20 mil, eu acho que dentro da própria família Chevrolet tem um Corsa C. Muito melhor. Que é um projeto mais novo, que vem depois dos anos 2000, que era uma estrutura melhor, vendido na Europa. 1.4. 1.4 andava mais, não tinha teve um pouco mais, mas não era nada excessivo. Então, A mesma manutenção. eu acho que pelos mesmos 20 mil você encontra ali propostas mais confortáveis, com maior espaço, melhor acabamento, que vai te dar um luxo maior, até mesmo se quiser usar para trabalho, o Corsa C também aguenta. Sim, Eu acho que o Celta fica devendo um custo-benefício hoje, que ele valia na época. Atualmente tá difícil mesmo. Então, acho que a respeito do Celta é isso. Se você gostou, curta, comenta, compartilha e obrigado por assistir. Tchau, tchau. Até a próxima.